Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Guzman, eu sou editora aqui do site Pop Cultura e hoje eu vou fazer um vídeo especial do aniversário de um dos maiores ícones da história. Se vivo, John Lennon faria hoje, 9 de outubro de 2020, 80 anos de idade. Eu sei que muita gente vai celebrar essa data falando sobre a importância de John Lennon para a história da música ou sobre os atos pacíficos e políticos dele, o que, claro, merece ser falado com certeza e celebrado, mas eu decidi focar mais em algumas curiosidades não tão conhecidas dele e da vida dele. Não é uma tarefa fácil, porque eu conheço bem a Beatlemania nacional e eu sei que vai ter gente aqui nesse vídeo comentando não tem nada de novo, ou já sabia de tudo. Beleza, é muito possível que isso aconteça, eu sei que tem gente que é muito fã, assim como eu. E Beatles é uma banda que tem muita informação na internet, então assim, qualquer pessoa que decidir sentar um dia pra conhecer Beatles a fundo, pode fazer isso através da internet. Então assim, eu tentei ser o mais criteriosa possível e mesmo aquelas curiosidades mais conhecidas, que não são tão novas, tentei entrar em detalhes que nem sempre são falados, beleza? E bom, já que a gente está no dia 9 de outubro, vou começar falando sobre esse número que era o favorito dele. Claro, começando com o nascimento, 9 de outubro de 1940, para vocês terem ideia, John Lennon nasceu durante um bombardeio da Alemanha sobre Liverpool. E a primeira casa que John Lennon morou era no número 9 da Newcastle Road, em Liverpool também. A primeira apresentação dos Beatles no Cavern Club aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1961. E a primeira vez que o Brian Epstein viu eles tocando no Cavern Club foi no dia 9 de novembro de 1961. Agora faz a conta aí e vê quanto tempo dá de 9 de fevereiro a 9 de novembro. Adivinha? 9 meses. E não acaba por aí não, tem também as músicas que ele usava o número 9. Por exemplo, One After 909, aquela música que eles escreveram lá no comecinho dos Beatles, John Lennon e Paul McCartney, e só foram gravar no álbum Let It Be. Tem também Revolution 9, do White Album, um clássico aí do mundo bitomaníaco, pouco reconhecido, até porque a música é um monte de barulho, e aí fica John Lennon falando number 9, number 9, number 9, number 9. Basicamente, acho que, se eu não me engano, são 9 minutos disso, ou 11 minutos, nem lembro mais, porque realmente é uma faixa que não é muito ouvida com razão, eu acho. E tem também a Nine Dream, que ele lançou já na carreira solo, mas, outra curiosidade, adivinha em qual posição das paradas essa música chegou? Isso, número 9. Sempre ele. E na noite que o John Lennon foi baleado, ele foi atendido na emergência do Hospital Roosevelt, lá em Manhattan, que fica justamente na 9ª Avenida. E sabe os óculos redondos que ficaram marcados para sempre na imagem de John Lennon? Pois é, sabe que da primeira vez eles não foram usados por vontade própria, apesar de John Lennon ser quase cego? Em 1966, ele estava rodando um filme, como ator, ele estava atuando em um filme chamado Como Eu Venci a Guerra. E nesse filme, o personagem dele usava óculos. E foi escolha da produção, propositalmente, que ele usasse um óculos que parecesse um óculos de vó, como eles descreveram. E, aparentemente, John Lennon adorou o visual e nunca mais tirou aqueles óculos de 1966 até o fim da vida dele e além. Em 1965, os 4 integrantes dos Beatles foram condecorados com o MBE, que em português significa Membros do Império Britânico. Mas, em 1969, John Lennon devolveu o prêmio dele com a seguinte mensagem: Sua Majestade, estou devolvendo minha MBE em protesto contra o envolvimento da Grã-Bretanha no lance Nigéria-Biafra, contra nosso apoio à guerra do Vietnã e contra a queda de Cold Turkey nas paradas. Com amor, John Lennon. Pra quem não sabe, Cold Turkey é a música que ele tinha lançado na época. Mas o mais curioso dessa história é que tanto a medalha quanto a carta enviadas por John Lennon ficaram esquecidas por 40 anos. Em 2009, eles encontraram tanto a medalha quanto a carta em um armário do St. James Palace, em Londres, que é onde fica a chancelaria central ali do pessoal do Império Britânico.
e estava lá perdida, ficou esquecida por 40 anos até que alguém resolveu abrir o armário e lá estava a medalha. Quanto à medalha, não se sabe exatamente o que aconteceu e nem onde ela foi parar depois disso. O que é dito é que eles entraram em contato com a Yoko para ver se ela gostaria de ter a medalha ou não. E depois disso nunca mais foi divulgado o que aconteceu. Eu acredito que ela tenha guardado, porque senão teria ido a leilão, como foi a carta. A carta foi a leilão e em 2016 foi avaliada em 60 mil libras. E essa irreverência de John Lennon com a alta sociedade britânica nunca foi novidade. Em 1963, lá no comecinho dos Beatles, eles estavam tocando em um evento super especial com a presença da Rainha Elizabeth e da Princesa Margaret. E, quando foram terminar o show, John Lennon chegou perto do microfone e, antes de tocar Twist and Shout, proclamou as seguintes palavras: "As pessoas nos assentos mais baratos podem bater palmas. O resto de vocês pode chacoalhar as joias." Mais John Lennon do que isso, só 2 John Lennon. E essa é pra você que gosta de cantar, mas não gosta da sua voz. Acredite, o mesmo acontecia com John Lennon. Ele sempre pedia para colocarem efeitos na voz dele durante as gravações. Um exemplo muito forte disso foi na música Tomorrow Never Knows, que ele queria que a voz dele soasse como Dalai Lama falando do alto de uma montanha. E quem conta isso é o Geoff Emerick. Nesse livro aqui, que ele escreveu, Minha Vida Gravando com os Beatles, ele foi engenheiro de som dos principais álbuns dos Beatles e ele conta todo tipo de gambiarra que eles faziam no estúdio para conseguir chegar nos sons que os Beatles queriam, que obviamente para a época era uma coisa totalmente fora de cogitação. Eles quebraram várias regras do estúdio Abbey Road para poder fazer o que eles fizeram. Eu indico muito esse livro, ele é muito interessante. O autor não gosta muito do George, dá para perceber isso, mas a gente releva e fica mais com a parte técnica. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês tenham interesse. E você sabia que John Lennon teve uma ilha? E que essa ilha era habitada por uma comunidade hippie? Pois é. Em 1967, John Lennon comprou uma ilha chamada Dornish Island, pertinho da Irlanda. E aí esse lugar servia de refúgio para ele, amigos e família. Quando ele se separou da Cynthia, depois acho que foi em 68 oficialmente, a ilha meio que ficou em desuso, e para não ficar uma ilha vazia lá no meio do nada, ele decidiu falar com 2 amigos. Um deles, conhecido como o rei dos hippies, chamado Sid Roll, e o amigo dele, Tim Walsh. Em 1970, então, os dois se mudaram para a ilha e formaram uma comunidade hippie de cerca de 25 pessoas, que moraram lá durante 2 anos, até 1972, quando o incêndio acabou com o fornecimento da ilha e a comunidade hippie se desfez. Depois que o John morreu, a Yoko vendeu a ilha. Uma coisa que eu não acho legal de dizer, mas que eu também não acho legal de deixar de lado, é que John Lennon era uma pessoa agressiva. E ele mesmo assumiu que ele batia na Cynthia quando eles eram casados. Ele assumiu isso em 1980, naquela entrevista da Playboy que foi publicada um pouco antes da morte dele. Ele comentou que Getting Better, a música do Sgt. Pepper's, era quase um diário em forma de letra, e que tem aquele trecho, I used to be cruel to my woman, e que era justamente sobre ele. Tava falando sobre ele, que ele era cruel com a mulher dele, e a frase dele é muito forte nessa entrevista. Ele fala: "Eu não sabia me expressar, então eu lutava com homem e batia em mulher." E em 2016, quando Julian Lennon veio aqui para São Paulo divulgar a exposição de fotos dele, ele comentou um pouco sobre esse assunto. Ele falou que ele entende que as pessoas se refiram ao John Lennon como uma imagem de paz e pacifista, mas que a visão que ele tinha do pai dele não era exatamente essa, porque em casa ele via um outro lado dele. Já com a Yoko e com o Sean, a gente sabe que a história foi totalmente diferente e que ele foi muito melhor com eles como pessoa, como pai, como marido. E com o próprio Julian estava acontecendo uma reaproximação dos dois, né? Quando o Sean nasceu, eles acabavam viajando juntos, todos, Julian, John, Yoko e Sean, mas infelizmente eles acabaram sendo interrompidos por um lunático. Bom,
E eu acho que todo mundo aqui conhece Come Together, né? Se você não ouviu a versão dos Beatles, provavelmente ouviu a versão do Michael Jackson, ou ouviu a versão do Aerosmith. Enfim, existem inúmeras versões aí, mas é uma das músicas mais famosas dos Beatles e eu acho que você deve conhecer. Só que acontece que essa música é um plágio e pouca gente sabe disso, na verdade. Em 1969, quando ela foi lançada, a Big Seven Music, uma gravadora, entrou em processo contra John Lennon, alegando que a música era um plágio de You Can Catch Me, do Chuck Berry. O caso só chegou ao fim em 1973, quando já nem tinha mais Beatles, quando as duas partes entraram em acordo que John Lennon teria que gravar 7 músicas da Big Seven Music no seu próximo álbum, que foi o Rock and Roll, aquele que tem vários covers de músicas que inspiraram John Lennon. E, inclusive, uma versão de You Can Catch Me. Muito se fala sobre John Lennon ter sido perseguido pelo FBI, e de fato ele foi sim investigado quando ele se mudou para Nova York. Toda essa história começou em 1969, quando ele e a Yoko fizeram o Begging for Peace, que eles ficaram vários dias na cama em prol da paz e lançaram a música Give Peace a Chance. Essa música virou um marco em todos os protestos e atos contra as guerras que estavam tendo no momento. Em 1971, quando John Lennon de fato mudou para Nova York e começou a participar ainda mais ativamente desses atos em prol da paz, o Nixon, que era presidente da época, se sentiu ameaçado, porque ele queria ser reeleito e ele achou que John Lennon fosse uma ameaça à reeleição do Partido Republicano. Com isso, John Lennon passou a ser um alvo do FBI em uma investigação liderada por J. Edgar Hoover. E nessa investigação eles pegavam tudo que John Lennon lançava, tudo que John Lennon fazia e tentavam achar alguma coisa que desse motivo para a deportação dele. Eles chegaram a abrir um processo de deportação em 1972, porém ele foi cancelado, nunca tiveram provas suficientes para prosseguirem com esse processo. Esses documentos do FBI foram divulgados só em 1999 no livro Gimme Some Truth, The John Lennon FBI Files, do jornalista e historiador John Weiner, que ficou 14 anos num processo para conseguir esses documentos na justiça contra o FBI. E ele conseguiu. E até por isso, uma teoria dos fãs é que Mark David Chapman teria sido contratado pelo FBI para matar John Lennon. E, para encerrar esse vídeo de curiosidades, eu escolhi uma que é daquelas que a gente tem que respirar fundo, porque é bem emocionante. Em 1981, pouco depois da morte de John Lennon, Paul McCartney ligou para o Carl Perkins, convidando ele para ir para Montserrat, onde ele estava gravando um novo álbum, chamado Tug of War. Esse álbum tem uma canção chamada Get It, que foi lançada, com participação do Carl Perkins, e o Paul ligou convidando justamente para fazer essa música. Então, Carl Perkins aceitou, foi para Montserrat e passou 8 dias lá na casa do Paul e da Linda. E para agradecer a estadia, ele decidiu escrever uma música que ficou na cabeça dele a noite inteira. Essa música chama My Old Friend. E aí, quando Carl Perkins foi tocar a música pro Paul e pra Linda, ele chegou no seguinte verso: My old friend, won't you think about me every now and then? E quando ele cantou isso, o Paul ficou muito emocionado e saiu meio que correndo da sala, do estúdio, que eles estavam tocando lá. E aí o Carl Perkins ficou sem entender nada, falou, ué, o que eu fiz, o que eu falei, o que tá acontecendo? E aí a Linda foi agradecer o Carl Perkins pela música, ela agradeceu, e ela perguntou, mas você sabia? Aí ele falou, sabia o quê? Ela falou, a última vez que o Paul falou com o John, as palavras do John pro Paul foram Think about me every now and then, my old friend. Pense em mim, vez ou outra, meu velho amigo. E aí, enfim, tem uma versão super emotiva do Paul cantando com o Carl Perkins. Eu vou colocar aqui um trechinho muito rápido, porque senão cai nos direitos autorais. My old friend, won't you think about me every now and then? E depois o Carl Perkins até comenta, ele tá falando sobre isso, num filme que ele fez, e ele conta a história, e aí, quando ele tá contando a história, adivinha quem ligou pra ele?
Paul McCartney. E aí ele comenta, fala, nossa, olha só se esse cara não tem uma relação com o mundo espiritual, né? Enfim, é uma história muito legal. O Paul nunca falou sobre ela publicamente, mas é uma história muito bonita. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que a gente tem que ser sempre muito grato ao legado dos Beatles. Claro que Paul e Ringo continuam firmes e fortes por aí, mas se a gente parar pra pensar que John Lennon morreu há quase 40 anos e que ainda assim a gente tá aqui falando sobre ele, falando sobre as músicas, falando sobre o legado e a importância que ele teve, né, na história. Eu mesma nasci há 24 anos e tô falando sobre ele, então assim, não tinha John Lennon quando eu nasci e ainda assim eu sou muito fã. E é isso, eu espero que de verdade vocês tenham gostado. Se você tem alguma curiosidade que você queira compartilhar com o pessoal, também deixa nos comentários, por favor. Vai ser muito legal ler, a gente pode trocar uma ideia também. Tem muita coisa que ficou de fora, obviamente, não tem como colocar a história dele inteira aqui nesse vídeo, até porque ia ficar muito longo e ninguém ia assistir. Mas é isso. Eu pretendo colocar mais vídeos aqui no Pop Cultura também, então se inscreve aqui no canal, como vocês podem ver, eu sou muito fã de Beatles e provavelmente vai ter mais vídeos sobre o assunto. É isso. Um beijo e até a próxima.